Seja bem-vindo ao Expandindo o Reino. Eu sou o Paulo Carvalho e aqui eu sou o seu anfitrião. O tema de hoje é saúde emocional e espiritual. Caminhos para uma vida equilibrada. E para falar sobre este assunto importantíssimo, eu recebo uma convidada muito especial, Michele Rocha. Ela é psicóloga e especialista em terapia cognitiva comportamental, cristã e atua na área da saúde mental. Com isso, ela tem ajudado muitas pessoas a entenderem os seus dilemas, a compreenderem as suas dificuldades. E hoje ela vai falar conosco sobre isso, contudo sem abrir mão da sua fé cristã, pois ela também é uma cristã. Michele, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Expandindo o Reino. Tudo bem com você? Tudo bom, eu que agradeço o convite, agradeço essa porta aberta para falar de um tema que é tão importante, que é tão necessário no nosso meio, no meio cristão, né? Então, eu acredito que esse é um tema que precisa cada vez mais ganhar espaço entre a gente. Que bom que você está abrindo essa porta para a gente falar sobre isso. Terapia cognitiva comportamental. Meu Deus, parece uma coisa de outro mundo. Você poderia nos trazer um conceito? O que é, na verdade, terapia cognitiva comportamental? Que também pode ser chamado de TCC, certo? Exatamente. Para ficar mais fácil, a gente chama de TCC, porque ninguém consegue ficar falando esse nome, esse palavrão o tempo todo, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma linha de trabalho dentro da psicologia. Então, dentro da psicologia, os psicólogos eles não trabalham todos da mesma maneira. Existem linhas diferentes que vão explicar para a gente como que acontece um transtorno mental, como que funciona a mente humana, e dentro dessas linhas o trabalho ele vai mudando. O que é a terapia cognitivo-comportamental? É uma linha dentro da psicologia que ela enfatiza a relação de comportamento, pensamento, então é emoção, pensamento e comportamento. Então ela fala sobre a conexão entre esses três fatores e como que a gente vai trabalhar esse conjunto de fatores para a gente alcançar o equilíbrio, para a gente alcançar o tratamento ali de alguns transtornos mentais. Então o foco é: o seu pensamento, ele gera alguns sentimentos que geram também alguns comportamentos. Existe uma interdependência entre esses três fatores e, alterando um, a gente altera o outro e aí a gente vai conseguindo melhorar a nossa qualidade de saúde mental. A ideia é buscar sempre um equilíbrio na totalidade do ser humano, no caso, então. Exatamente. A ideia é a gente entender o que nesses três fatores está funcionando de uma maneira que não favorece a saúde mental, e aí a gente analisa isso e a gente altera isso para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio que todos nós precisamos. E quando se despertou em você a ideia, o interesse pela área da psicologia e o que te levou a se especializar em TCC, né? Em terapia comportamental. Então, eu queria dizer aquelas histórias bonitas, né? Ah, é o meu dom, era o meu talento, né? Eu sempre sonhei com isso, porque eu sei que muitas pessoas em casa, elas pensam assim: ah, eu tenho que descobrir qual é o meu dom, eu tenho que descobrir para que eu nasci. Mas a verdade é que eu nunca tive essa coisa assim da criança que quando eu crescer eu vou ser tal profissão. Eu nunca tive isso. Eu não pensava muito nisso, na verdade, né? E a psicologia, ela surgiu como uma oportunidade ali quando eu estava terminando o ensino médio. Eu tive uma amiga também que ela estava formando em psicologia, eu acho que isso influenciou um pouco. E acabou que foi o que aconteceu, a porta que Deus abriu para mim naquele momento, e eu cursei psicologia, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela veio um pouco mais tarde depois da minha formação, né? Eu não comecei trabalhando nessa linha. Eu optei pela terapia cognitivo-comportamental depois já de um tempo de formada, quando eu comecei a estudar sobre a importância da terapia, da psicologia baseada em evidência. Eu não sei se você sabe, mas quando você vai em um profissional da saúde, em um médico, por exemplo, pode ser que ele não te trate com o melhor tratamento disponível.
Pode ser que ele te trate com aquilo que ele gosta, que ele acredita que dá certo, mas nem sempre é a melhor evidência. Por exemplo, eu não sei se eu vou falar se você gosta, tá? Fica à vontade. Mas homeopatia, médico homeopata, a homeopatia, ela não tem evidência de que funciona, né? E existem médicos que tratam seus pacientes com homeopatia. Então, eu fui para a área da TCC, da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, quando eu descobri a importância de se tratar as pessoas com o melhor tratamento disponível, o que a ciência mostra que mais dá resultado. E hoje, para a maioria dos transtornos mentais, não para todos, mas para a maioria, o que mais dá resultado, o que mais mostra efetividade é a terapia cognitivo-comportamental. Então, foi assim, né, que eu deixei outra linha de trabalho e comecei a trabalhar com a TCC. Legal. E você falou que não foi uma coisa que já veio desde, né, o seu sonho de infância, né? Surgiu a oportunidade e aí juntou a oportunidade com o útil ao agradável, acabou se formando. Eu acredito, Michele, que muitas coisas na nossa vida acontece, nós atribuímos a uma oportunidade, essas questões, mas no fundo, é aquilo que nos leva, aquilo que nos chama, aquilo que nos chama atenção, é aquilo que em uma situação como essa a gente acaba escolhendo, optando até de uma forma involuntária, naturalmente, né, no transcorrer normal da vida, você acaba fazendo as escolhas que lá na frente você vai ver, poxa, realmente, talvez se você tivesse sido influenciada por alguém desde a infância, talvez por uma mãe, minha mãe já é médica, então quando você crescer, você cresce com aquilo, achando que é os seus sonhos, mas na verdade é uma influência que você está recebendo talvez do seu pai, da sua mãe, que era, né, daquela profissão. E quando você isso faz uma escolha com base em não ter preparado aquela escolha, talvez ela flui mais natural, né? Sim. Eu acredito assim, as pessoas, às vezes, elas têm esse anseio de saber assim, para que eu nasci? Eu acredito que não existe isso do para que eu nasci. Eu acredito que a gente vai vivendo e a gente vai encontrando sentido nas coisas. Certamente, se eu tivesse feito alguma outra profissão que encaixasse ali com o meu perfil de personalidade, que também não era qualquer coisa que ia dar certo. Mas se eu tivesse encontrado outras profissões, existiam outras possibilidades, sabe? E eu acho que eu também ia encontrar sentido, ia ser feliz nessas profissões. Eu acho que quando a gente fica muito preso ao meu dom, ao meu talento, eu nasci para quê? A gente fica numa ansiedade de descobrir uma coisa que não existe, porque o sentido da sua vida ele é atribuído por você, né? As coisas que acontecem, você vai atribuindo sentidos a elas. Então, as coisas, elas se encaixam, né? As coisas, elas se encaixam. Muito bom. E você, a questão, né, evangélica, cristã, como se deu? Você sempre foi evangélica ou se converteu em algum momento? Conte um pouco sobre isso. E aí também, né, falando sobre essa questão da psicologia com a fé cristã. A gente sabe que dentro das igrejas ainda existem muitos tabus a ser quebrado em relação a esse tema. Conte um pouco para a gente sobre a sua conversão e como é que se dá essa relação de psicologia e fé cristã. Eu sempre fui cristã, né? Nasci em berço cristão. Graças a Deus eu tive esse privilégio de ter uma família, né? Pais que já eram convertidos quando eu nasci. Então, isso é um privilégio mesmo, eu acredito, né? E eu vejo hoje a psicologia como o que a gente chama de graça comum, né? Existe uma graça comum que ela é derramada sobre toda a humanidade, a graça de Deus, né? A graça que ela é compartilhada entre todos. A Bíblia fala que Deus faz o sol nascer sobre justos e sobre injustos. A chuva também ela cai sobre justos e sobre injustos. E isso é a graça comum, é a bênção de Deus, são favores de Deus que Deus derrama igualmente em toda a humanidade. Hoje eu vejo a psicologia como parte dessa graça comum. Deus permitiu que o ser humano evoluísse na ciência, na compreensão da mente humana. Para quê? Para que todas as pessoas tivessem acesso, né, tivessem a possibilidade de acessar uma qualidade de vida, de saúde mental. Então, hoje eu vejo a psicologia como a expressão dessa graça comum,
né, de Deus derramada sobre todos nós. A gente fala muito hoje que não se vê mais tantos milagres, tantas coisas, né, sobrenaturais, e eu acho que é verdade um pouco, mas é um milagre de Deus, um ser humano ser capaz de compreender como funciona a mente humana e ser capaz de desenvolver toda uma teoria para isso e um método de trabalho que faz com que uma pessoa que sofra de um transtorno, por exemplo, de ansiedade, ela consiga ter um tratamento e melhorar a sua qualidade de vida. Isso também é milagre. Assim como uma pessoa que tem um problema cardíaco passa por uma cirurgia, né? Dado pela possibilidade que Deus deu ao homem de compreender o corpo humano, de como funciona o corpo humano, e aí essa pessoa passa por uma cirurgia e ela restaura a sua saúde. Então, isso é uma expressão de graça comum na minha visão hoje. Então, qual é a relação da psicologia com a fé? É a expressão da graça comum, do favor de Deus derramado sobre todos, toda a humanidade, para que todos tenham acesso a uma qualidade de vida quando a gente fala de saúde mental. Uau, legal. A gente tem uma tendência de querer que as coisas... O milagre parece que pra gente é algo no estalar dos dedos, né? Estalou o dedo e as coisas vêm à existência. Aí parece que aí sim a gente entende. Aí sim houve um milagre. Sim, e é também, e eu acredito que isso exista ainda, eu acredito que isso seja importante, mas existe muito mais milagre na nossa rotina, no nosso dia a dia, que às vezes a gente não consegue identificar. É, né? e também o processo já faz parte do milagre, né? Sim. A gente vê que muitos milagres de Jesus, que Jesus operou, teve um processo, né? Teve uma Sim. ação e precisou de ser feita alguma outra coisa a mais para que o milagre se completasse, né? E às vezes a gente se prende muito a uma coisa apenas e pronto, era um milagre em um ato apenas, né? Mas na verdade, milagre envolve outras coisas, né? A forma como Deus trabalha, ela é multiforme, né? Tem até um versículo que fala assim, em Hebreus, início de Hebreus, tendo Deus falado outrora, em outros tempos, por meio de profetas, nesses últimos tempos ele resolveu falar por meio de Jesus Cristo, né? No tempo que aquela epístola foi escrita, né, de Hebreus. E hoje Deus também continua falando por meio de outras coisas, de outros métodos, de outras pessoas, né? Deus continua agindo, continua trabalhando. E os profissionais da saúde, eles são instrumentos de Deus, né? Só conhecem o funcionamento do corpo e da mente porque Deus permitiu esse conhecimento. O conhecimento concedido aos especialistas já é uma manifestação do milagre na vida de outras pessoas. Podemos concluir, então, que um profissional da área da psicologia é o milagre que muitas pessoas hoje precisam, né? Ele pode ser esse instrumento de milagre, né? Tudo que Deus nos dá pode ser corrompido pelo homem, né? As relações sociais, a relação conjugal pode ser corrompida pelo homem e não ser uma relação boa, positiva. Mas também pode ser instrumento de Deus para restaurar, para curar, para amar, né? E o profissional da saúde também, o psicólogo também pode ser um meio que Deus usa para trazer essa restauração. Eu acredito nisso. Muito bom. E dentro de um contexto cristão, no seu dia a dia, você tem lidado com muitas pessoas em situações até mesmo de ansiedade, crise de ansiedade, depressão? Você tem deparado com muitos casos dentro de um contexto congregacional? Na verdade, a congregação, a igreja, ela é composta por quê? Por pessoas, por seres humanos. E onde tem ser humano, tem dor, tem doença, tem frustração, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, na igreja também, nós não estamos isentos dos transtornos mentais, do sofrimento mental. Na igreja também é comum, também acontece, né, muitos casos de depressão, de ansiedade. A gente sabe também de casos de suicídio entre os pastores, né? Então, assim, a igreja também é um ambiente onde esse sofrimento mental ele está presente com toda certeza. Teve um caso recente de um pastor que deu cabo da sua própria vida. E para a gente, quando isso acontece, a gente até fica meio que surpreso, achando que é uma coisa que estava muito distante, muito longe da realidade de quem é principalmente um líder espiritual. Só que a gente ignora a condição de ser humano
que está também suscetível às mesmas situações que todo mundo pode passar. Você falou sobre a questão da chuva que cai para o justo e também para o injusto. Então, nós também, por viver neste mundo, estamos sujeitos a todo tipo, né, de situação que pode acontecer. Sim. E levando para esse lado da liderança, que a gente sempre tem um olhar de ser a pessoa ideal, ser a pessoa que está pronta para tudo, a pessoa firme, forte. Quais os desafios que essas pessoas, dentro da sua visão, enfrenta no dia a dia, dentro dessa área de terapia, né, cognitiva comportamental? Especificamente da liderança, você diz. Isso, De igrejas. isso, dentro de um contexto cristão, né? Tá, eu acredito que a liderança da igreja ela tem um duplo desafio. Eu vejo assim, o desafio de equilibrar suas próprias questões, né? Um pastor, uma pastora também tem família, também tem um corpo, também tem problemas financeiros. Então, acredito que a liderança tem esse desafio de lidar com as suas próprias questões e ele tem ainda o desafio de lidar com as questões dos outros, porque muitas vezes é a pessoa que ela é procurada para aconselhar, para ajudar em um problema conjugal. Então, assim, existe um duplo desafio para a liderança, né? Lidar com essas questões, conseguir olhar para si, para as suas necessidades, conseguir atender ali o que está precisando, né? Corresponder às suas questões mesmo emocionais e sociais. E lidar com o problema de outras pessoas, aconselhar, ter essa sabedoria, ter como, né, saber lidar com essas outras questões das outras pessoas, às vezes é um desafio, sobrecarrega e precisa ali de um equilíbrio para saber até onde eu posso ajudar, até onde vai a minha expertise, né, a minha preparação e estabelecer esses limites, o que é para mim, o que eu não consigo, né, interferir, ajudar. É complexo, né? A liderança da igreja, ela, no meio cristão, assim, ela tem muitos desafios realmente, né? E é importante olhar para a saúde mental. É importante olhar para a saúde física. É importante estar preocupado com o equilíbrio entre o meu, o do outro, o nosso, o comunitário, né? Então, eu acredito que o maior desafio é manter as coisas equilibradas. A figura do pastor, como você mencionou, além dos problemas dele, da família, ele ainda carrega de uma certa forma os problemas de toda a membresia da igreja, né? E aí a gente tem esse olhar de que o líder, ele é um super-homem, aquela pessoa que está sempre, né, em uma condição de equilíbrio, até mesmo por muitas das vezes, porque a própria figura de um líder espiritual, de um pastor, ele já denota uma figura de alguém equilibrado, de alguém tranquilo. Mas aí eu até falo para você que é membro, que está nos acompanhando aqui no nosso podcast, olha com um olhar de carinho para o seu líder, ajude o seu líder, ele também é ser humano como todos nós. E se formos levar ao pé da letra, talvez os problemas sobre ele é até mais do que os nossos problemas, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade de compreender. Mas é muito importante, né, Michele, que um líder, que um pastor, ele recorra, porque também tem muito disso, né? O pastor, por achar que tudo se resolve à base da oração, à base da fé cristã, às vezes o próprio líder acaba ignorando essa necessidade. Mas é importante que o líder também recorra a esses recursos que hoje a psicologia pode ajudar, né? Pode proporcionar, né? Sim, sim, é importante que o líder ele esteja aberto para isso, né? Porque se a gente pensar o que o líder pensa, se a gente avaliar, né, o que o líder pensa, o que ele julga ali das situações, isso afeta não só a vida dele, mas a vida de seus liderados também. Porque, por exemplo, se eu tenho uma visão ruim, enviesada, negativa em relação à psicologia, por exemplo, né? Eu acabo, como líder, eu acabo influenciando o comportamento das pessoas que eu lidero. Então, muitas vezes, pastores, líderes, que eles não conseguem ter uma boa
relação com a ciência, né, da psicologia, com outras ciências também da saúde, eles acabam desestimulando seus liderados a buscarem uma ajuda que é importante, e aí a gente volta lá para o começo, né? Acabam desprezando um favor de Deus, a graça comum que está derramada sobre todos nós através de profissionais da saúde. Então, o pastor ele também precisa desenvolver uma boa relação com a psicologia, né? Eu sei que tem muito receio, às vezes nesse meio cristão a gente tem muito receio, as pessoas têm muito receio de que ir a um profissional psicólogo vai acabar retirando a pessoa da fé, vai acabar afetando negativamente a fé dessa pessoa, né? Mas a gente precisa amadurecer isso, a gente precisa evoluir esse pensamento para que a gente não esteja desprezando a graça comum de Deus. Buscar uma ajuda com uma psicóloga não é uma demonstração de incredulidade, de ausência de fé, né? Porque como você mencionou, pode ser que algumas pessoas se privam dessa ajuda achando que com isso ela está demonstrando que não tem confiança em Deus, né? Que não está crendo em Deus e tudo mais. Então é muito importante, eu acredito que é necessário todo tipo de ajuda que um líder possa ter pelos meios legais, pelos meios, né, corretos, eu acredito que seja válido para que ele tenha mais condição de poder até mesmo conseguir exercer o seu ministério com mais êxito. Sim. Nós gravamos um episódio aqui com um convidado, nós estávamos falando sobre liderança, ele abordou um pouco sobre isso. E aí ele falou assim, é um exemplo um pouco diferente, mas que também se aplica dentro do contexto da nossa fala aqui. Ele falou assim, que hoje existem muitas pessoas precisando de serem instruídas, que estão instruindo. Existem líderes que, na verdade, eles estão precisando ser informados e estão na condição de formar os outros líderes. Trazendo para o nosso contexto, existem muitos pastores que estão precisando de ajuda. Sim. E, na verdade, estão na condição de ajudar alguém. Nossa, é verdade. E é isso que eu estava falando, tentando falar, quando eu falei sobre a importância da visão do pastor, porque a visão do pastor vai ser transferida para os membros da sua igreja, né? Então, se um cego guiando outro cego, ambos caem no mesmo abismo. Então, às vezes, a visão errada, enviesada do pastor, que não acredita na psicologia, não acredita na ciência como um meio de ação de Deus, vai acabar afastando membros dali da sua comunidade de um tratamento necessário, né, digno, né, que pode ajudar aquelas pessoas. Então, se resume nisso. Um cego não pode conduzir outro cego. Exatamente. Um líder doente, é bom que ele se cure para que depois ele consiga cuidar da vida de outro, né, das feridas de outro. E isso é bíblico, né? Quando se estabelece ali como que vai escolher a liderança, existe uma série de critérios, né? Não é qualquer um que está preparado. Precisa manejar bem a palavra, precisa ter bom domínio da sua casa, precisa estar com a vida em equilíbrio, né? E a vida emocional é vida também. Nós somos corpo, alma e espírito. Pelo menos a maioria de nós acredita, assim, né? Nessa tripartite, né? Nessa tricotomia, né? tricotomia humana, né? Nessa tricotomia. Então, tem gente que pensa que vive como se a gente fosse só espírito. E esquece que a gente é corpo e esquece que a gente é alma, né? Isso não é equilíbrio. Muito bom, é importantíssimo, né, que haja equilíbrio. Nós estávamos conversando antes de entrarmos no ar aqui sobre a importância de se ter uma vida equilibrada. Pessoal, a Bíblia, existe muitos desequilibrados hoje. Hoje, meu Deus do céu, tem muitas pessoas aí que... Mas não é porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia, na verdade, sempre prezou por uma vida de equilíbrio. E eu sempre gosto de falar sobre o conselho do apóstolo Paulo, de sermos firmes e constantes. Você só é constante em alguma prática se você conseguir encontrar um ritmo tranquilo, um ritmo confortável, para que você consiga ir mais longe. A verdade é que muitas das vezes as pessoas impõem um ritmo muito frenético. Sim. E a gente vê muito isso quando a pessoa aceita Cristo, né? A pessoa vem com aquele primeiro amor, com aquela chama pentecostal inicial,
E aí ela impõe um ritmo tão frenético, mas se não tiver um zelo, um cuidado muito grande, essa pessoa logo se cansa, logo se fadiga, não consegue manter aquele ritmo e acaba desistindo da fé, né? Sim. Então, volta para o início da nossa conversa. Equilíbrio. Equilíbrio em todos os sentidos. Eu estava lendo, Michele, uma reportagem falando sobre o número de pessoas com crises de ansiedade, com esses tipos de doenças mentais, né? E eu fiquei assustado com o que a Organização Mundial da Saúde ela divulgou, porque o Brasil está entre os países que sofrem muito com isso, né? O índice de pessoas que declarou que tem esse tipo de problema, e aí entra a questão da ansiedade, depressão, esses problemas que você, como profissional da área, sabe, né, sabe bem. E eu pergunto, dentro da sua visão, o que mais gera esses problemas hoje? E aí já é não apenas dentro do contexto cristão, mas de uma forma geral da sociedade brasileira. O Brasil, ele é considerado hoje o país mais ansioso do mundo. Na América Latina, a gente está também ali no topo de depressão, né? Agora, eu não vou lembrar se é na América Latina ou se é no país também, mas a gente está ali quinto lugar. Então, a gente é realmente um país muito ansioso e muito depressivo, com muitas questões de saúde mental. E aí, isso lógico que vai estar na igreja, porque, né, na igreja está uma reunião de pessoas que é o padrão que se encontra em toda a sociedade. É uma parte da sociedade, né? É uma parte da sociedade, é um recorte, né? É um recorte. A gente não vai achar que, né, os queridinhos de Jesus estão ali, só os que foram poupados da ansiedade e depressão. Não, ali tem todas as pessoas de todos os jeitos, né? O que eu acredito que esteja influenciando? São muitas questões, porque todo transtorno mental, ele é multifatorial. Ele acontece com a junção de muitos fatores, muitas coisas que se agrupam para se desenvolver um transtorno. Mas, pensando no país como um todo, eu acredito que a gente tem uma dificuldade socioeconômica muito grande. Nós somos um país subdesenvolvido, que a gente não pensa muito nisso, né? Mas nós somos. Falta o básico para muita gente. E o básico, às vezes, é a alimentação, é a segurança de que você vai conseguir pagar o aluguel, saneamento básico, acesso à escola, né? Equilíbrio financeiro. Falta o básico para muita gente. Então, eu acredito que essa questão de saúde mental ela esteja muito relacionada também com as condições de vida do brasileiro. Nós somos a primeira geração com acesso à internet, assim, dessa forma que a gente vive hoje. Então, acredito que esse acesso à internet e os hábitos de vida que mudaram muito, né, nos últimos anos também influenciam muito para a nossa qualidade de saúde mental hoje. Então, se a gente pensar, eu ainda fui uma criança que brincou de correr na rua, né? Que antigamente as pessoas faziam muito mais atividade física, né? Tinha uma vida muito mais ativa. Hoje a gente tem uma vida muito conectada, muito parada, sem muita atividade física. Então, seus momentos de lazer, você está deitado assistindo Netflix, você está mexendo num celular. Antigamente, o que a gente fazia em momentos de lazer? Ia para uma praça, brincava com alguém, jogava uma bola, né? Tinha mais a coisa da atividade física. A gente tinha uma alimentação melhor do que a gente tem hoje, né? Com uma questão de comidas que você pede delivery, que estão ali, que são rápidas, mas não são nutritivas necessariamente, né? Então, para mim, existe hoje uma conjunção de fatores sociais, econômicos, de hábitos de vida que mudaram, né? O acesso à internet, ele é muito bom, mas ele vem sendo muito estudado também o impacto disso na saúde mental, né? Então, antigamente, você tinha acesso ali, por exemplo, na sua escola, a vida das pessoas que estavam ali mais na sua sala, talvez o garoto mais popular da escola, né, a menina mais patricinha da escola, tal. Hoje você compara a sua vida com pessoas que estão do outro lado do mundo. Né? Então, existe um impacto social e emocional muito grande que vem sendo estudado sobre o uso de redes sociais, o uso da internet. É uma junção de muitas coisas que vem interferindo aí, vem
vem configurando esse quadro muito ruim de saúde mental, realmente. E a pandemia, ela agravou mais ainda, né, essa situação. Nossa, então aí, entrando a pandemia, né, nesse cenário, eu como psicóloga, assim, eu vejo muito, muito o impacto da pandemia. Muitas pessoas desenvolveram, né, começaram ali a desenvolver transtornos mentais a partir desse contexto, e hoje a gente ainda vive muito reflexo da pandemia na saúde mental. Sem dúvida, isso também foi um fator assim muito preponderante que ajudou muito, né? E que a gente ainda vai precisar de muito trabalho para a gente conseguir reparar um pouco os danos desse momento histórico. Você falou sobre quem é um pouco mais aí da década de 80, 90, que passou por essa transição, por essa chegada turbinada da tecnologia. Quem é de 2000 para cá já nasceu dentro, né? Já nasceu sabendo o que é um smartphone. Os nativos digitais. Isso. Essa geração aí, ela parece que já vem com o DNA tecnológico dentro de si, né? Você entrega um telefone para uma criança, parece que naturalmente incrível. ela já consegue desenvolver. Nós que somos um pouco mais experientes, não vou dizer... Nós presenciamos a chegada, né? A chegada disso. Nós participamos de trabalhos escolares que a gente fazia com recorte de jornal. Sim. Sentava, ia na casa de um amigo, sentava. Ai, gente, era tão bom. E aquilo pra gente era um contato que a gente tinha que nada substituía, né? Hoje você consegue sentar numa roda de amigos, parece que cada um com um aparelho de telefone na mão, você está reunidos, mas ao mesmo tempo parece que cada um está no seu mundo, né? Sim. E assim, essa questão dos smartphones, do acesso à internet, do uso de redes sociais, ainda vai ser muito estudada, né? Já vem sendo estudada, mas a gente ainda vai precisar de um tempo para entender melhor, para conseguir calcular o impacto disso na saúde mental das pessoas, desses nativos, né, digitais, dos que estão nascendo já com acesso à internet. Existe um impacto disso, né? E talvez até um impacto que a gente ainda não consegue mensurar e, inclusive, deixo aqui um alerta para os pais, para as mães, para os responsáveis por crianças, por adolescentes. Tenham cuidado, estudem sobre isso, vejam a importância de você intermediar o uso de redes sociais, o uso de telas, o uso de internet por crianças e por adolescentes, porque é bom, ajuda, né? Só que não é gratuito. Existe um impacto negativo na saúde mental dessas crianças e adolescentes. Nossos adolescentes, eles estão em um nível de adoecimento muito intenso, né? Muito intenso. E o uso de redes sociais, o uso de internet e smartphones tem influenciado, é um fator importante nisso. Então, os pais precisam ficar atentos, né? É bom, sim, não precisa excluir da vida deles, mas precisa da sua atenção. Você precisa entender que existem prejuízos também, que você precisa intermediar o uso dessas tecnologias. E aí volta o nosso tema, né? É o equilíbrio, né? Tudo gira em torno de uma vida equilibrada. Busque estabelecer o equilíbrio na vida do seu filho, né? Usar a tecnologia, mas de uma forma equilibrada. Exatamente. Michele, e você lidar no seu dia a dia, quais os casos que mais você se depara no dia a dia? Ansiedade, depressão e outra coisa muito importante, como é que você vê a saúde mental dos casais? Então, eu acredito que ansiedade é o problema mais frequente na clínica, porque nós somos o país mais ansioso do mundo. Então, o que é que vai chegar muito na clínica? Ansiedade, né? Então, existe muitos casos, sim, de ansiedade, de depressão, né? A saúde dos casais, ela é importante, é algo também que chega com muita frequência na clínica, né? E que é um pouco complexo tratar de casais. Não é muito uma área que eu costumo trabalhar com muita frequência, mas o que eu acho que é complexo? Sempre, um casal, ele é constituído por dois. Então, frequentemente, quem chega na clínica pedindo ajuda para melhorar o relacionamento
é uma pessoa só, dificilmente vai as duas. Às vezes vai, mas é difícil você, às vezes, convencer o parceiro, a parceira, de ir também. Então, muitas vezes, chega um sozinho tentando salvar o casamento que é de dois. Então, assim, ninguém é 100%, concorda? Ninguém é 100%. Eu não sou 100%, você não é 100%. Quando a gente chega para cuidar de um casal que só tem um, a gente tem 50% do relacionamento. São dois. Chega só metade do problema. Chega metade só. Só que aquela metade que chegou pra você, ela não é perfeita. Ela não é 100%. Se ela fosse perfeita, a gente teria 50% do relacionamento. Agora, você pode ter certeza que tratando o casal, você não tá tratando 50%. Se você tirar os defeitos dessa daqui, você tá tratando menos de 50%. Menos de 50%. Então já é chega a complexo. metade e ainda Não é uma metade metade completa. completa. Entende? E pode falar, nós somos os maiores resistentes, né? É. Somos os mais resistentes, né? Os homens são mais resistentes, os homens procuram menos assistência em saúde mental, seja em casal, seja individual. Os homens cuidam menos da saúde, né? Não é só a psicologia. De uma forma geral, as mulheres têm mais preocupação de fazer o seu check-up do ano, de estar com os exames em dia, que a gente não vê muito esse comportamento nos homens, né? Então, os homens, eles são mais resistentes a tratamentos de saúde, com certeza. Vamos melhorar, pessoal. Vamos mudar essa realidade aí, vamos cuidar mais da nossa saúde, né? Para termos uma vida mais saudável, né? Saudável na totalidade, né? Corpo, alma e espírito, como já mencionado pela Michelle aqui, que nós somos um ser, né, composto aí por essas três partes, e é bom que essas três partes estejam em harmonia. Uma pessoa saudável nessas três áreas, aí ela consegue viver muito bem, né? Sim. Michelle, dentro das igrejas, como é que... Existem muitos mitos ainda em relação à psicologia? Muitas questões que é colocada até como sendo uma verdade... Mas na verdade não é bem uma verdade. Uhum. Existem muitas colocações dentro das igrejas que é tido como uma verdade que acaba sendo um problema para que uma pessoa busque uma ajuda com uma profissional da psicologia? Existem muitos mitos, muitas coisas que precisam ser revistas. Existe muita dificuldade ainda no meio cristão de entender a importância da saúde mental. Alguns dos mitos que eu até anotei aqui para a gente abordar é o pensamento de que eu não posso fazer terapia, que a gente já até comentou aqui, porque se eu for fazer um tratamento com um psicólogo, isso vai me desviar da minha fé. E assim, se você acha isso, existem muitos profissionais psicólogos que são cristãos. Existem muitos cristãos, né? Nós somos uma parte expressiva da sociedade. É a mesma coisa que a gente estava falando. Na igreja não tem só os santos e os saudáveis. Na igreja tem todo tipo de gente, inclusive psicólogos, né? Inclusive pessoas que estão ali, que servem a Deus, que são tementes e que cursaram psicologia que pode te ajudar. Eu, particularmente, não gosto da ideia de que você só pode fazer terapia, só pode fazer seu tratamento psicológico com um psicólogo cristão. Eu não concordo com essa ideia. Mas se você acha assim, se você se sente mais seguro assim, vá com um cristão. Procure um profissional cristão. Por que eu não gosto muito dessa ideia? Eu prefiro pensar que você deve fazer o seu tratamento com um bom profissional. Se ele for bom profissional, é melhor do que ele ser um profissional ruim, despreparado e cristão, tá? O bom psicólogo, um bom profissional, um profissional preparado, responsável e ético, vai saber usar a sua fé para te ajudar no seu tratamento. Ele não vai contra a sua fé. Ele vai saber respeitar esse limite, que é um limite que você colocou ali. Então, você deixa claro, olha, a minha religião, a minha fé para mim é algo fundamental, não é algo negociável. E o profissional, ele vai saber usar aquilo a seu favor, não te distanciar da sua fé, certo? Agora, um profissional psicólogo crente, porém despreparado, ele não vai saber fazer o seu tratamento direito, enfim, pode ter outras questões aí, outros problemas, né? Então, eu prefiro a ideia de que procure um bom profissional do que procure um profissional cristão. Mas entre não procurar ninguém ou procurar o profissional só se ele for crente,
procure só o crente, então, que é melhor do que você não fazer tratamento nenhum. E ficar aí doente, sofrendo, né? Aí isso realmente não faz sentido. O bom profissional é o suficiente para que a pessoa procure, né? Independentemente se ele é cristão ou não. Mas sendo um bom profissional já é o suficiente. Né? Na minha visão, um bom profissional já é o suficiente. Na minha visão, um bom profissional, ele não vai contra a sua personalidade, os seus valores, os seus limites, porque a gente é preparado para isso na faculdade. Não importa os meus valores ali, não tá para falar de mim. O profissional o psicólogo, ele não vai te aconselhar, olha, Paulo, você tem que fazer X e Y, divorcia. Não, acho que o seu casamento ele acabou, você tem que divorciar. Não, o profissional o psicólogo, ele não tá ali para isso, para te dizer o que fazer. Certo? O profissional, ele tá ali para intermediar, para ajudar você a entender as suas questões, entender e você fazer a sua escolha dentro daquilo que faz sentido para você. Eu, como cristã, já atendi muitas pessoas de outras religiões e eu nunca impus a elas princípios cristãos. Eu já atendi pessoas em contextos de divórcio e eu sou cristã tradicional, que acredito que divórcio é ali questão de infidelidade conjugal, né? Lógico, tem a questão ali, às vezes, de segurança da mulher, se ela sofre violência e tudo mais, ok, também. Eu não acho que você tem que preservar o casamento em detrimento da vida de uma pessoa, tá? Mas, assim, cristão tradicional, acredito que divórcio é em contexto de traição, certo? Eu já atendi pessoas que, em contexto de divórcio sem ser relacionadas à traição. Não importa o que eu acho, não é a minha opinião que conta ali. Eu não tô ali pra, vou manipular a vida dessa pessoa para viver o que eu acho que é bom para ela. Não é assim que deve funcionar. Então, se o seu psicólogo te fala o que você tem que fazer, te dá conselho, te dá direções que são contra o que você acha, que você não está em um bom psicólogo. Não precisa continuar nessa terapia. Procure um bom profissional que respeita quem você é, a sua individualidade, as suas crenças e os seus valores. Eu ouvi, certa feita, não sei se você vai concordar com isso, mas eu ouvi a seguinte frase. Ansiedade é o excesso de futuro. Depressão é o excesso de passado. É correto pensar assim? Tem algum sentido essa expressão de que a ansiedade é como se você buscasse muito do futuro para o seu momento atual e a depressão te prendesse de uma certa forma um pouco mais no passado? Faz sentido essa expressão para você como profissional dessa área? Eu acredito que ela pode ser no máximo uma meia-verdade. De fato, na ansiedade existe uma preocupação exagerada em relação ao futuro e um excesso de previsões negativas em relação ao futuro. A ansiedade, normalmente se dá em uma preocupação exagerada e em uma visão negativa desse futuro. Então, a pessoa espera sempre a pior coisa possível. De todas as possibilidades que existem, ela pensa que tende a acontecer, o que vai acontecer é o que é o pior possível. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá do meu trabalho e ele me falou assim, você vai me dizer se isso acontece. Não sei se você já passou por isso. Mas ele me falou assim, Michele, você acredita que os homens, eles têm medo de virar mendigo? É verdade? Você já pensou sobre isso? Eu acredito que tem, sim. Por isso que a gente corre tanto no dia a dia, né? Correndo dessa realidade, dessa dura realidade, né? Eu acredito que faz um pouco de sentido, sim. Aí ele me falou assim, não, nós homens, a gente pensa, não, se eu perder o emprego, aí eu vou ficar sem isso, e aí vai acontecer aquilo outro, eu não vou conseguir pagar o aluguel, a mulher vai me deixar, e não sei o que lá, e eu vou virar mendigo. Aí eu falei, tá. Esse é um pensamento típico ansioso. Por quê? Entre você perder o seu emprego que você tá hoje e você virar mendigo, gente, olha, é uma sequência de muitos eventos negativos para isso acontecer, né? E você não conseguir fazer nada em todo esse percurso é impossível? Não, não é impossível. Mas qual é a probabilidade? Qual é a chance disso acontecer e você não fazer nada e não ter nada que você consiga fazer para evitar se tornar um mendigo? Então, assim, esse é um típico pensamento ansioso. Um excesso de previsões negativas sobre o futuro. Agora, assim, nos transtornos mentais, as coisas elas se misturam. O seu passado, o seu presente, o seu futuro, eles se misturam, né? Não é assim,
Depressão é excesso de passado. Às vezes tem questões do passado que a pessoa fica ruminando ali, que a gente fala de ruminação, pensamento ruminativo, que é quando a pessoa ela pensa e repensa aquela mesma questão várias vezes, mas isso também está presente na ansiedade, né? Um pensamento que se repete muitas vezes e aí vira aquele ciclo vicioso e você não sai da repetição, o seu pensamento não evolui. Ele não tem uma cadência que você sai do ponto A e chega no ponto C. Você está sempre rodando em torno do ponto A. Agora, é simples demais dizer que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado, porque tudo se mistura. O seu passado interfere no seu presente, na ansiedade, na depressão, em todos os transtornos. Muito bom. Um ministério muito atuante dentro do ambiente congregacional, e é uma prática muito necessária, e o nosso amigo, que por sinal esteve aqui, o pastor John, é uma pessoa que atua muito nessa área, eu acho que você vai se identificar bem, é a questão da prática do aconselhamento pastoral. E aí eu quero falar sobre aconselhamento pastoral e psicologia clínica. Eles são antagônicos ou eles podem trabalhar em harmonia os dois? Eles com certeza não são antagônicos e também com certeza não são a mesma coisa. Então, assim, o pastor, o líder espiritual, ele está ali preparado para lidar com questões espirituais, teológicas, mas lógico, o pastor, ele também lida com questões sociais, emocionais, porque você não vai para o pastor só falar, eu estou em dúvida sobre o que fala em Colossenses. Não é só isso que você vai. Às vezes você está numa crise conjugal, recorre ao pastor. Você está numa crise financeira, recorre ao pastor. Né? Então, existem temas em comum que o pastor e que o psicólogo, o profissional da saúde mental, eles tratam. Existem esses temas em comum. Mas existem limitações. O pastor, ele não tem como ele querer ser o psicólogo daquela pessoa, porque ele não tem uma formação e um preparo necessário para ser psicólogo. Ele tem orientações com base bíblica em como as pessoas conseguem aplicar a palavra de Deus nos problemas do dia a dia. Então, o pastor, quando ele quer ser o terapeuta, isso pode ser um problema. Da mesma forma, se o psicólogo ele quiser usar a sua teologia para tratar os seus pacientes, isso não vai dar certo. Né? Então, ali, como eu falei, no consultório, não importa a minha teologia, importa a sua. Não importa as minhas crenças, importa as do meu paciente. Não estou ali julgando a vida dele conforme os meus padrões, aquilo que eu acredito, minhas regras de fé. As regras de fé são as do paciente. Então, se eu quiser ser a pastora dos meus pacientes, isso também não vai dar certo. Então, são atividades que se complementam, mas uma não substitui e não deve querer ocupar o lugar da outra, desempenhar o papel da outra. Complementares, né? Talvez seria mais nessa questão. Pessoal, é isso aí. Eu creio que o que nós já falamos aqui tem sido de grande valia, muitos conselhos. É muito importante, porque a nossa vida realmente a gente precisa de tudo isso para poder vivermos melhores aqui nessa terra. Nós já estamos iniciando a conclusão do nosso episódio, mas eu gostaria de falar com você, Michele, sobre as boas práticas, né? Quais as boas práticas que as pessoas podem, no seu dia a dia, praticar, até mesmo dentro da sua casa, para ter uma saúde emocional melhor? O que você indicaria como sendo boas práticas para o dia a dia, para os nossos ouvintes? Certo. Eu vou falar de uma maneira geral, e aí, por último, eu vou falar o plus ali do mundo cristão, tá? Se eu esquecer do cristão, você me lembra, que eu sou essa pessoa que esquece. Tá, pode deixar. O que eu posso fazer para ter uma boa saúde emocional? Primeira coisa que você precisa saber é que saúde emocional, ela não existe no vazio por si só. Você terá saúde emocional se você tiver equilíbrio da sua saúde física, da sua saúde nas relações sociais, da sua saúde espiritual e aí também a emocional. Então, o que eu faço para ter uma boa alimentação? Uma alimentação saudável é indispensável. E aí, né, a gente, dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente consegue
ter, porque eu sei que existem diferentes classes sociais e acesso à alimentação é um privilégio relacionado à questão social também, né? Mas é mais barato você comprar chuchu, abóbora, batatinha do que você comprar um bombom, né? Um McDonald's, Um X-tudo. um X-tudo, né? Então, assim, ter uma alimentação saudável e equilibrada com alimentação realmente natural, né? De preferência feita em casa, porque existe uma grande relação entre cérebro e intestino. Depois, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem sobre isso, mas existe muita relação entre saúde mental e alimentação. A atividade física, nós precisamos entender que nosso estilo de vida mudou. Hoje eu trabalho de 8 às 18 sentada. Então, se eu não fizer uma atividade física, o meu corpo certamente ele vai ter reflexos disso, né? E a gente precisa entender que nós somos... O nosso corpo é templo do Espírito e é nossa responsabilidade cuidar dele. Então, fazer atividade física regularmente... Michele, já tentei 1000 vezes. Sou sócia da academia, pago e nem vou nem fazer o primeiro check-in. Aí depois eu pago de novo, falando, agora eu vou, e não vai. Então, começa com simples, começa com básico, 1 vez por semana. Quando você estiver firme 1 vez por semana, evolui para 2. Atividade física. Sono de qualidade. Não existe equilíbrio e saúde física e mental se você não dorme as 8 horas necessárias por dia, você não dorme bem. Então, sono é indispensável. A gente tem muito problema de insônia, a gente fala muito de depressão, muito de ansiedade, mas insônia é um problema também muito generalizado. Então, é importante cuidar do sono. Então, é isso. Tá comendo bem, tá dormindo direitinho, tá fazendo atividade física, já é um meio caminho andado. E cuidar das relações sociais, ter qualidade no convívio, nas relações sociais, aprender a resolver conflitos, aprender a conviver com pessoas, desenvolver habilidades sociais. Isso é o fundamental. Agora, o plus do cristão. Desenvolver uma teologia saudável. Porque eu vejo que hoje o nosso problema do cristão, que nos coloca atrás, a sociedade como um todo, ela tem muito preconceito ainda com saúde mental. Pode parecer que não, mas tem, porque quando chega a sua vez de procurar o psicólogo, aí a gente vê que a pessoa ela fica 2, 3 anos, 4 anos esperando melhorar naturalmente e não vai. Todo mundo acha lindo ter psicólogo, ir no psicólogo, fazer terapia, quando é o outro, mas quando é a sua vez, aí a pessoa não vai. Então, a gente vê que ainda existe muito tabu sobre isso. Então, assim, de uma maneira geral. Só que nós cristãos, a gente, além de ter essa limitação que todo mundo tem, que a gente está aqui, a gente ainda está um passo atrás, porque a gente tem uma péssima teologia. Que a gente acredita que meu psicólogo é Jesus. Não, Jesus não é o seu psicólogo. Ele não está aqui para... Ele não veio para isso. A Bíblia, ela não é um manual de terapia. A Bíblia, ela nos mostra, nos revela o plano da salvação, né? Agora, você não consegue pegar a Bíblia e fazer uma cirurgia cardíaca, você consegue? Não, você precisa de um cirurgião que estudou para isso. A mesma coisa é para um tratamento de saúde mental. A Bíblia é nossa bússola, ela tem regras de vida e tudo mais, mas ela não foi feita para ser um manual de tratamento de saúde mental. Você precisa de um profissional que estudou para isso. Então, desenvolver uma boa teologia. Nós cristãos atribuímos questão de saúde mental a demônios, a espíritos, a possessões, a questões, né, transcendentes, e às vezes essa ideia ela pode prejudicar muito, porque muitas vezes é só uma questão física, química e biológica de funcionamento do corpo, de comportamento. Então a nossa teologia, às vezes ruim, ela acaba com a nossa saúde mental. Então é um conjunto de fatores, né? Vamos ver se a gente consegue recapitular para ficar bem fácil aqui de compreensão para os nossos seguidores. Atividade física, boa alimentação. Sim. Sono né? regulado. Sono regulado e com qualidade. Relações sociais. E, por último, uma boa teologia saudável. Saudável. Então, pessoal, já sintetize aí e comece a praticar. Já estamos chegando aí perto do fim do ano, né? Eu sei que nós só temos esse hábito de estabelecer metas no final do ano, para o ano seguinte. Então, já estabelece
essas metas aí para que você pratique ao longo da sua vida e tenha uma vida mais equilibrada e saudável. Sim. Michela, estamos chegando ao final. Nossa, muito bom o que você trouxe para a gente aqui, agregou muito. Porque o nosso objetivo é expandir o reino, mas com conteúdo que ajude em todos os aspectos, entendendo que o ser humano não é só o espírito, ele também tem. Eu costumo dizer que somos dos céus, a nossa cabeça deve estar nos céus, mas os nossos pés continuam na terra. Então a gente tem que ter essa preocupação. Como você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes que talvez esteja passando por alguma situação difícil, algum momento de depressão, alguma crise de ansiedade, se você puder deixar uma mensagem para esses nossos ouvintes, nós agradecemos. Se eu puder dizer assim, alguma coisa para você que está aí sofrendo, né, com questões de saúde mental, eu diria, você não está sozinho. Não é à toa que nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Então, assim, junto com você tem outras milhões de pessoas. Mas procure ajuda para que você encontre, de fato, um equilíbrio, uma vida equilibrada, uma vida saudável, tá? Existem transtornos mentais, mas também existem tratamentos. Hoje, a maioria dos transtornos mentais tem um tratamento bem definido. Procure um bom profissional para te auxiliar. Ansiedade, depressão, são transtornos que têm tratamento já muito bem definido, muito bem estudado. E você pode sim conseguir uma melhoria da sua situação, tá? Outra coisa que eu posso falar para você é não acredite que isso é falta de fé, que isso é falta de Deus, como muitas pessoas costumam dizer. Não existe, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Muitas pessoas de fé sofrem também de transtornos emocionais, né? Existe um salmo que eu gosto muito dele, que ele fala, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista, eles sempre foram muito transparentes e muito claros em relação àquilo que eles estavam sentindo. Inclusive de orar, de falar para Deus, de expressar ali as suas angústias diante do Senhor. Então, faça isso também. Ore, tenha oração, mas não aquela oração superficial, aquela oração que você... Sabe aquela oração que você começa assim, você fala 2 minutos e você nem sabe o que foi que você falou? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da tua presença, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por... É quando você para, você fala, o que foi que eu já falei, o que eu ainda não falei, né? Aquela oração automática, eu não tô falando disso, tô falando de uma oração que de fato você derrame nos pés do Senhor, você expresse as suas angústias, né? E além disso, além de expressar para o Senhor, vá em busca de ajuda de um profissional. Entenda que o profissional ele está aqui pela graça comum. Se Deus não quisesse que houvesse profissional da saúde, psicólogo, psiquiatra, ele não teria dado a nós a capacidade de entender como funciona a sua mente, a mente humana, certo? Ele poderia ter feito as coisas sem nenhum padrão, impossível de a gente entender. E não foi isso que ele fez. Ele fez de uma maneira que nós conseguimos entender, porque ele sabe que isso é importante, que tem valor um tratamento, que a gente chegaria no tempo na história que a gente desenvolveria tratamentos para isso. Então, ele fez dessa maneira e não é uma ofensa. Deus não se ofende com os avanços da tecnologia. Deus não se ofende com a inteligência humana. Foi ele quem deu. Então, vá atrás daquilo que ele deixou disponível na sua mão, tá? Se você ainda tem muita dificuldade, muita resistência, melhore a sua teologia, leia mais, entenda mais sobre o Senhor, entenda mais sobre a Bíblia, entenda mais sobre a saúde, sobre o corpo, tá? Não acredite em tudo que você ouve, porque às vezes os nossos líderes são limitados, eles têm os preconceitos deles, eles têm as falhas, têm as dificuldades, mas vá em busca de informação, de leitura bíblica, entenda que Deus não se ofende com as suas fraquezas. Ele está aí para te ajudar nelas. Ele não está surpreso, ele não está ofendido. Não. Deus já sabia que você passaria por isso e ele está pronto para te ajudar. E ele te dá essa ajuda também através de outras pessoas, de profissionais. Então, vá em busca do seu tratamento. Tem algum material que os nossos ouvintes... eu quero estudar mais sobre o tema. Tem algum livro que você poderia indicar? Algum site? Algum especialista que trata sobre isso que você poderia indicar para eles? Olha, eu confesso que eu estudo muito mais a coisa técnica, né? E às vezes me falta assim, a leitura do que as pessoas que não são profissionais
elas poderiam ler. Mas eu trouxe uma dica aqui. Existem 2 livros de um psiquiatra que é cristão. Ele chama Ismael Sobrinho. O nome é Psiquiatria e Fé Saudável e o outro é Psiquiatria e Jesus. Eu não li todos, eu estou iniciando a leitura de um. Não concordo 100% com tudo que está escrito lá, porém é um bom caminho, né? Eu não acho que Jesus é o nosso terapeuta, como ele coloca lá, mas é um livro bom, um livro que tem várias coisas que você pode escrever, ele vai guiando ali, né, para você escrever coisas e incentiva a oração e tudo mais. Então, é um bom caminho para você começar, tá bom? Tem um vídeo também no YouTube de um canal que se chama Bibotal, que depois eu posso deixar o link para vocês colocarem na descrição. Sim. Tá? Que fala sobre aconselhamento cristão e psicologia. Eu acho que esclarece também muito esses tabus, esse medo. Será que eu procuro um psicólogo? Será que não? Então, eu acho que é bem interessante. E existe muito material sobre TCC, terapia cognitivo-comportamental. Procure sobre isso, entenda como funciona. Procura para leigo, né? Coloca terapia cognitivo-comportamental para leigo. Não vai faltar material na internet para você entender sobre isso. Então é isso, pessoal. Falando sobre o YouTube, lembrando que esse episódio nós vamos publicar ele no YouTube. E aí eu já te convido para nos seguir também. É só colocar Expandindo o Reino, né? Exatamente isso por extenso, Expandindo o Reino. Paulo Carvalho, você vai encontrar o nosso canal no YouTube. E além desse conteúdo aqui, temos diversos outros conteúdos para a edificação espiritual da sua vida e com certeza te proporcionar a ter uma vida mais saudável. Michele, como é que os nossos ouvintes podem te encontrar? Pode divulgar as suas redes sociais, seus contatos? Fica à vontade. Eu não sou muito ativa nas redes sociais. Tem épocas que eu tô, tem épocas que não, mas é no Instagram, michellerocha.mr. Eu acho que é isso, tá? Eu sou tão ativa que eu nem sei. Deixa uma mensagem lá e pode esperar, pessoal, que depois ela responde. Eu respondo. Eu não sou como é que se fala, influencer, não. Então, se você mandar mensagem lá, eu vou responder, com certeza. Muito bom, pessoal. Então é isso. Estamos finalizando aqui mais um episódio. Graças a Deus. A nossa primeira, por sinal, é a nossa primeira convidada, a nossa primeira entrevistada mulher aqui no nosso canal. E com certeza, Michele, o seu conteúdo vai agregar muito na vida de muitas pessoas. O nosso objetivo, como já dito antes, é expandir o reino de Deus. E a gente sabe que o reino de Deus ele foi estabelecido em nós aqui na Terra. Sim. Então, nós precisamos de orientações para podermos seguir nessa caminhada. E, com certeza, o conteúdo que você trouxe vai agregar muito nesse nosso objetivo. Muito obrigado pela sua, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite de estar batendo esse papo sobre esse assunto importantíssimo. Terapia cognitiva comportacional. Comportamental, isso, comportamental. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado. É um privilégio para mim também ser a primeira mulher aqui, né? E espero que as pessoas tenham sido edificadas. Muito bom, pessoal. Então, Deus abençoe você e até o próximo conteúdo.